Neste vídeo, eu gostaria de pensar um pouco sobre Melkor, este personagem que basicamente é o demônio em Ainulindale, e também sobre a característica do que é um câncer, né? Não somente a expressão, um câncer como sendo algo muitíssimo mal. Vamos tentar nos aprofundar, entendendo a doença, entender porque é muito interessante usar esta analogia, não somente expressão, analogia para falar sobre Melkor, e como que a postura de Melkor, que também é a mesma postura do diabo, é a postura uma postura muitíssimo comum nos nossos dias, hoje em dia, que é a postura do intelectual prepotente. E entenda que intelectual como qualquer um que se acha intelectual, né? Bom, então vamos começar retomando o que Melkor representa, ou o que ele fez em Ainulindale, né? Lembre-se que todos os outros Ainur, que seriam como se fossem os anjos aqui, todos eles recebem um projeto de música, vamos colocar assim, de Ilúvatar e executam essa música. Então eles obedecem. O Melkor é aquele que quer fazer a sua própria música. Então nós temos esta passagem aqui. Muitas vezes Melkor penetrara sozinho nos espaços vazios em busca da chama imperecível. Lembre-se que a chama imperecível aqui, por enquanto, nas nossas discussões, nós estamos pensando como algo como a chama da criação, né? O poder de criar. Pois ardia nele o desejo de dar existência a coisas por si mesmo, em vez de dar existência obedecendo. E a seus olhos Ilúvatar não dava atenção ao vazio, ao passo que Melkor se impacientava com o vazio. E, no entanto, ele não encontrou o fogo, pois este estava com Ilúvatar. Estando sozinho, porém, começara a conceber pensamentos próprios, diferentes daquele de seus irmãos. Primeiro ponto que já fica óbvio aqui é esse crescimento, essa excrescência antinatural que é o crescimento de Melkor, né? Então imagine o universo sendo formado e as coisas estão se expandindo, as coisas estão sendo criadas. O Melkor é aquele que quer crescer demais. Bom, nós conseguimos fazer analogia facilmente com um tumor, né? É como se o tumor quisesse que o corpo crescesse para algum lado, vamos pegar principalmente o tumor que aumenta de tamanho e é visível para nós, né? Então o tumor quer que, por exemplo, o meu corpo cresça, só que ele não pensa, né? O tumor ele não pensa em harmonia. Ele não pensa que para que vamos pôr um tumor na bochecha, né? Que fica mais fácil que você pode ver aqui. Ele não pensa que para que a minha bochecha cresça e para que aquilo não fique monstruoso, né? Eu teria que meu corpo inteiro crescer. Mas o tumor é aquele que, se isolando em si mesmo, ele se multiplica e força esse crescimento, que no final das contas não é crescimento nenhum, né? No final das contas, é só uma excrescência, é só uma monstruosidade, né? Monstruosidade no sentido biológico da coisa, é claro que eu não tô chamando de monstro quem tem câncer, pelo amor. É, Bom, então isso é a primeira coisa que nos chama a atenção, né? Eu vou ler algumas características, coisa mais fácil do mundo. Você pega qualquer manualzinho assim, explicando o dicionário, explicando o que é um câncer. Eu só preciso dessas características para que a gente volte a pensar em Melkor. Mas só para fazer o terceiro, eu quero fazer como se fosse um, uma base de 3 pontas aqui na nossa discussão, pensando no câncer, pensando em Melkor e pensando nessa intelectualidade deturpada, né? O intelectual deturpado é aquele que não quer esperar pelas coisas. Em vez de ele ter a disciplina de estudar e aprender e baixar a cabeça e calar a boca durante 10, 15, 20 anos e talvez um dia ser capaz de criar isso daqui, o intelectual ou o pensador, e aí não precisa entender só quem trabalha com isso, né?
O intelectual ou pensador cancerígeno, né? O que é um câncer? Ele é aquele que ele quer crescer de uma vez, ele quer mudar toda a face da literatura brasileira, ele quer descobrir um novo tipo de verdade. Na verdade, todos os filósofos até aquele momento não entenderam coisa nenhuma, ele quer criar a própria coisa. Ele quer inchar e fazer com que a coisa vá para frente à força, né? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, nós temos a célula cancerígena é aquela célula que tem uma proliferação descontrolada. Entenda a proliferação descontrolada como proliferação isolada também. Por quê? Porque está isolada do restante das funções do corpo. O corpo vai olhar para uma célula cancerígena, que era uma célula que antes desempenhava uma função normal, e falará para a célula cancerígena: olha, eu preciso de 2, tá? A célula cancerígena não vai aceitar isso e ela quer criar 50.000. Então, Melkor é aquele que chega no vazio e a criação já está sendo feita. O corpo do universo já está sendo criado através da melodia. Mas ele é aquele que olha pro vazio e pensa: não, eu tenho que forçar uma existência aqui. O intelectual ou o pensador, que é um câncer, é aquele que não quer fazer o papel dele, né? Se pede dele agora que ele seja um simples professor, porque ele não tem cacife ainda para escrever, por exemplo, um romance ou poesia, né? Só que ele quer forçar a coisa, ele quer escrever o poema mais bonito de todos e dizer que ninguém o entende, né? Percebeu? Então há uma proliferação descontrolada. Segundo ponto, há uma invasão de outros tecidos. Melkor não aceita somente a honra de ser o mais poderoso de todos os Ainur. Ele não aceita somente essa honra, né? Ele quer se expandir para os outros tecidos, digamos assim, e impor nele as funções que está, impor neles as funções que está nele somente, né? Lembre-se, Melkor já tinha um lugar de honra magnífico ali entre os Ainur. Ele já tinha um pouco do poder de cada um dos seus irmãos. Então ele já tinha as condições, perceba. Ele era o cara que menos podia fazer o que ele fez, né? Ele já tinha as condições de entender a música de todo mundo ali, de participar da música de todo mundo. Já foi dado para ele uma participação muito abrangente na criação. Mas o que ele quer? Ele quer mais do que isso. Ele quer invadir os outros tecidos. Ele não quer somente participar dos outros tecidos, que vamos colocar aqui como os Ainur, ele quer impor-se aos outros tecidos, né? Próxima característica de um câncer é a perda da sua função. Ou seja, ele não admite o câncer, pense nisso. O câncer, ele não admite mais servir ao corpo. Ele não admite estar subordinado a uma célula, subordinado a um tecido, que estará subordinado a um órgão, que estará subordinado a um sistema, que estará subordinado a um corpo. É pouco demais para essa célula cancerígena. Ela não pode ficar fazendo a coisa que mandaram ela fazer. É pouco demais para o Melkor simplesmente desempenhar o papel nessa sinfonia que foi mandado ele fazer, né? Mandado ele produzir. Então ele não serve mais ao corpo. Não serve no sentido de falta de obediência, não serve no sentido que não faz nada de útil, não presta, né? E novamente nós temos o nosso intelectual totalmente, como é que se diz? Não compreendido pela sociedade, né? Ele quer atacar a sociedade, ele quer ferir a sociedade, porque a sociedade não o entende, ninguém o entende, ele é único, né? E ele esquece que, bom, a arte dele tem que fazer algum bem para o corpo. A arte, o pensamento, a filosofia, qualquer coisa que ele esteja defendendo. Existe essa ideia moderna muito difundida, arte pela arte, como se as partes da nossa humanidade
como se as partes da existência elas fossem separáveis naturalmente. Artificialmente você pode fazer isso. Tem uma frase do Fausto de Goethe que eu gosto muito, que é a frase que o Mefistófeles, o demônio, o diabo, fala, que é o seguinte: é praxe antiga e de ótimos efeitos serem no mundo grande os pequenos mundos feitos. Então existe um mundo grande que é um mundo só, um mundo onde fazer o bem está no mesmo mundo que fazer arte, né? Mas é claro, você pode fazer deste mundo grande os pequenos mundos. Você pode artificialmente fingir que a tua arte ela não faz efeito nenhum, que o teu ensinamento não faz efeito nenhum na humanidade, que a tua verdade ela não faz efeito nenhum na humanidade. Perceba, não estou falando aqui de ser panfletário. Aqui a gente pode ter uma outra discussão, podemos fazer um outro vídeo, mas eu estou falando que se sabe que é um mundo só. Ou seja, é uma criação só, é uma sinfonia só. Né? Não tem como você fazer uma música separada da sinfonia de Ilúvatar. Assim como não tem como qualquer uma das coisas que você faz, quer seja arte, quer seja filosofia, quer seja religião, estar separada do todo. Né? E essa célula cancerígena, ela adquire uma habilidade de sobreviver fora do órgão de origem. Então, ela se perverte e ela continua persistentemente se multiplicando fora do ambiente harmônico em que ela estava. Né? A célula cancerígena, e aí, é claro, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando do câncer quando ele se espalha, né? Então, uma célula, ela pode tanto espontaneamente, né, se tornar uma célula cancerígena, e esse é o caso do Melkor ali no Aino Lindale, ou ela pode através de fatores externos, né, sei lá, tipo de comida que você é exposto a algum tipo de veneno, sei lá o quê, e aí se tornar uma célula cancerígena, o que nós poderíamos, se a gente continuar com a analogia, pensar nos outros Ainur que foram convencidos e seduzidos por Ilúvatar. Né? Então, perceba que no final das contas, por causa da prepotência, né, de uma célula que quer se multiplicar e dominar todo o corpo, essa célula, no final das contas, fica sozinha. Ela quer ser a mais importante de todas, ela se torna a pior de todas. Ela quer ser a mais adorada de todas, né? Afinal de contas, a célula cancerígena quer se multiplicar e se impor a todo o corpo, e ela se torna a mais odiada de todas, né? Perceba que é exatamente isso que acontece com o Melkor. Ele se torna o mais sozinho de todos. Lembre-se, conseguir impor a sua força sobre os outros não é companhia, né? Porque você não está no meio dos seus pares, dos seus iguais. Você está acima de alguns subjugados a você. Né? Então o Melkor é o cara que, como essa célula, consegue certamente fazer um câncer muito grande, mas ele se torna sozinho, se torna o mais fraco, se torna o mais desprezado de todas as células. Né? Eu acho um exercício maravilhoso, é que eu não quero deixar esse vídeo muitíssimo longo e ficar me repetindo, mas ficar digerindo isso e pensando na analogia disso quando a gente pensa das nossas atitudes, né? Eu falei, eu acho que no vídeo anterior, no vídeo de leitura aqui na playlist, sobre essa postura que parece tão descolada hoje em dia de falar, eu tenho a minha própria religião. Não, não, eu tenho as minhas próprias crenças, né? Eu acredito, a minha religião é única, eu acredito em que eu acredito e ninguém me entende. Será que é realmente um esforço nobre da tua parte ou você só está fugindo da responsabilidade de ter que se deparar com outras pessoas e se ajustar com outras pessoas e se harmonizar com outras pessoas? Lembre-se, é essa a imagem que nós temos no Aino Lindale, uma sinfonia de harmonizar com essas outras pessoas e de alguma forma fazer com que uma música coletiva surja, né? Outra coisa que eu mencionei também é essa afirmação de alguns pensadores de que não há comunicação,
né? Bom, não se você é um câncer, né? Aí você não pode ser influenciado por ninguém e você não influencia ninguém. Aí, se a gente vai por esse caminho, não tem problema nenhum você cometer crueldades, afinal de contas não há comunicação, ninguém influencia ninguém, é o que era para ser, cada um está no seu universo, acabou a possibilidade de verdade, de beleza, de companheirismo e assim por diante, né? Então eu deixo essa reflexão para que você continue.